O tema da pregação hoje, você pôs ele. Que bênção. A salvação sempre foi pela fé em todas as dispensações. Eu vou ministrar, na verdade, até o versículo 8, mas vamos ler Romanos 4, do versículo 1 até o 3, por favor. Romanos 4, 1 diz assim a Escritura: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por meio de obras, tem do que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para justiça. Só até aí tá bom, o resto eu vou compartilhando com os irmãos. De fato, a carta de Paulo aos Romanos, alguns chegam a dizer que é o principal livro da Bíblia, o pilar da Escritura. Não que os outros não sejam importantes, é claro que são, todos sem exceção. Mas a carta de Paulo aos Romanos realmente é algo peculiar. Martin Lloyd Jones, para pregar sobre Romanos, gastou 13 anos pregando só sobre essa carta aqui. Eu tenho certeza que Deus tem doutrinas grandiosas para nós também. Para você só se situar aqui um pouquinho, né? No capítulo anterior, Paulo está falando das doutrinas mais importantes do cristianismo, como a propiciação, que é uma doutrina que infelizmente tem sumido de muitas igrejas. Igrejas pentecostais, principalmente, nem ministram sobre isso. A propiciação, o que é isso, pastor? É o fato de Deus fazer com que nós nos tornemos propícios a Ele. De que forma? Pelo derramamento do seu próprio sangue. Essa é a forma que Deus nos aceita, mediante o derramar do sangue de Jesus Cristo. E então, depois que Paulo fala sobre a propiciação, sobre a expiação, ele vem e diz que, olha, que quando nós de fato entendemos que a propiciação, toda a jactância, toda a vanglória humana é de fato excluída, colocado de lado. E é isso que Paulo vem explicando aqui no contexto de Romanos. E o grande objetivo aqui do capítulo 4, ele falar sobre a justificação pela fé. Que nós somos salvos não por conta daquilo que nós fazemos, não por conta das nossas boas obras, não por conta da força do nosso braço, da nossa obediência, mas que nós somos salvos exclusivamente pela graça de Jesus Cristo. E Paulo ainda deixa mais claro ainda, ele diz assim, olha, não apenas agora, após Jesus Cristo, que nós somos salvos pela fé, mas na antiga dispensação também. No Antigo Testamento não era diferente. No Antigo Testamento as pessoas também eram salvas pela fé. E é isso que eu quero que Deus nos dê a graça aqui de passar para vocês. Porque assim como na antiga aliança, na antiga dispensação, assim como hoje, só há um meio de salvação. E esse meio de salvação é mediante a fé em Jesus Cristo, apenas nele. Só que talvez você pode pensar assim, pastora, mas calma aí. Nós cremos num Deus que veio, num Deus histórico. Ainda que muitos ateus não acreditam que Jesus seja Deus, ele é um personagem histórico, nós podemos acompanhar pela história secular. Mas as pessoas do Antigo Testamento, elas não tinham a Jesus Cristo. E o Senhor está afirmando que todo ser humano, em todo tempo, é salvo apenas pela fé em Jesus Cristo, no Messias. Qual que é a diferença? A diferença é basicamente o tempo que nós estamos. Hoje nós estamos aqui em 2018, né? Estou errado não. Estamos em 2018. A diferença é que nós olhamos para trás. Nós cremos num Cristo que morreu há 2000 anos atrás, aproximadamente. Nós estamos na frente do tempo. E a diferença daquelas pessoas do Antigo Testamento é que eles olhavam para frente, para o Salvador, para o Messias que viria. Mas a salvação sempre foi pela fé. Eles sabiam, todos aqueles cordeirinhos, lembra que o culto era uma sangueira desenfreada. Morria cordeiro, tinha o dia do Yom Kippur, da expiação nacional, e tudo aquilo apontava para um sacrifício que viria mais adiante. Haja vista que quando Jesus Cristo é batizado por João Batista, lembra quando ele sai do Jordão, a frase de João? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aqueles cordeirinhos que morreram durante anos, durante séculos, imolado pelo sacerdote, não há mais necessidade. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus morreu de uma vez por todas. Então esta é a diferença básica. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela fé no Messias que viria, no Salvador que viria. Nós, todavia, somos salvos pela fé no Messias que veio, no Jesus Cristo que veio. Apenas essa questão que nós nos situamos no tempo, hoje. Tiago, eu coloquei ali, William? Põe, por favor, Tiago, capítulo 1. Tem? Dá para ler comigo aí? Acho que dá, né? Tiago 1,17 diz assim a Escritura: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Ou seja, Deus não muda. Deus não poderia fazer um plano de salvação no Antigo Testamento e depois fazer outro plano de salvação no Novo Testamento. É claro que não, Deus é um só. Há somente um evangelho e um meio de salvação e um meio de reconciliação com Deus. A Escritura diz que é mediante o sangue de Jesus Cristo. E é isso que Paulo vem ensinando aqui na carta dele aos Romanos. Paulo era judeu, então você vai ver que aqui nesse contexto,
ele cita talvez os dois maiores nomes do judaísmo para comprovar sua tese. Ele cita Abraão e ele cita Davi. Ele cita Abraão porque Abraão é o pai da nação. Lembra? O primeiro. Deus escolheu a ele. E ele cita Davi porque a Davi foi diretamente feita a promessa. Olha, de você vai vir o Messias, aquele que vai salvar a humanidade. E como esses dois homens vieram a ser tão favorecidos por Deus, eu pelo menos ficava durante anos fazendo essa pergunta, ora, o que Deus viu nesses homens? Para de fato se agradar tanto deles? Como que eles chegaram a essa posição de que Deus manifestou tanto prazer em escolher Abraão e Davi? Sabe qual que é a resposta? O motivo que Deus escolheu aqueles homens foi o motivo que Ele escolheu a mim e a você hoje também. O seu bel prazer, a sua graça. Não foi por causa daquilo que Davi era, porque eu vou falar que você Davi deu cada derrapada, meu irmão, que a gente olha para ele e fica de boca aberta. E Abraão também da mesma forma. Então eu quero passar aqui apenas 2 princípios nessa noite. Primeiro, põe lá por favor, meu irmão. Primeiro princípio, os melhores homens não conseguiram se salvar. Você pode repetir isso comigo? Os melhores homens não conseguiram se salvar. Os melhores homens, é claro, né? Entre aspas ali, os melhores homens que as pessoas conseguiam ver. Todo o argumento de Paulo é para mostrar que a salvação é mediante a graça, não é mediante a lei. Porque muitos têm esse pensamento. Hoje nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, mas antes éramos salvos, ou melhor, eles eram salvos por aquilo que faziam, pelas obras da lei, pela força do seu próprio braço. E Paulo vem mostrando que não é dessa forma que funciona. Todos somos salvos pela fé. Então Paulo cita Abraão e Davi. Por quê? Primeiro, ele quer provar que a sua doutrina é bíblica. Paulo está querendo provar para o seguinte, para aquelas pessoas, olha, o que eu estou dizendo não é invenção minha, não é um novo evangelho, como muitos têm afirmado, porque lembra que falavam isso de Paulo? Olha, que doutrina é essa, nova que vocês têm pregando? E Paulo vem e diz para ele, olha, eu quero provar para vocês que isso não é novo. Na verdade, isso é muito antigo. Se você puder, só volta algumas páginas, não desmarca aí. Vai em Romanos capítulo 1 comigo. Paulo começa a carta dele aos Romanos dizendo o seguinte, Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele diz, olha, o evangelho, versículo 2. O qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Ou seja, o evangelho não é novo. O evangelho já estava lá no Antigo Testamento também. Versículo 3. E falava a respeito do que o evangelho? Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Depois no capítulo 3, vai um pouquinho mais para frente, capítulo 3, versículo 21, Paulo ainda vai dizer assim, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando ele diz pela lei e pelos profetas, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Ele está mostrando, ei, Jesus Cristo sempre esteve na Escritura. O problema é que vocês não entendem, mas o Messias, o Cordeirinho, sempre esteve lá. Não é algo novo que eu estou pregando, Jesus Cristo sempre esteve em todo e qualquer momento. Então Paulo vem mostrar que tanto Abraão como Davi, os melhores homens que aquela nação talvez já tinham visto, eles não conseguiam salvar a si mesmos por intermédio daquilo que eles faziam, mas eles também precisavam da graça de Deus. Talvez se Paulo estivesse hoje, por conta do movimento feminista, ele também falaria de Maria, né? Maria também não conseguiu se salvar. Lembra em Lucas capítulo 1, onde ela canta o Magnificat, a canção, após ela receber a notícia de que ela seria a portadora do menino de Jesus? Olha como ela diz, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ou seja, até a própria Maria tinha entendimento de que ela precisava de um Salvador, que ela não conseguia salvar a si mesma. E então Paulo vem e cita Abraão e cita Davi, os dois maiores nomes do judaísmo. Agora aqui, né, tem uma coisa importante, no versículo 1 aí do capítulo 4, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai? Talvez na sua Bíblia está a vírgula depois do pai, né? Nosso pai, depois segundo a carne. Na verdade, o correto seria a vírgula estar depois, né? Abraão, nosso pai, segundo a carne. A vírgula tinha que estar depois do pai, não depois de Abraão, porque muda todo o sentido da frase aí. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, Abraão, nosso pai, pela força do seu braço, ele não conseguiria alcançar justiça alguma. Por quê? Porque homem nenhum consegue. Você precisa, meu irmão, lembrar que para ser aceito por Deus, é necessário cumprir determinadas ordens, determinados mandamentos que nós, pelos nossos próprios esforços, jamais conseguiríamos, de forma alguma. E Paulo diz, olha, eu também poderia me vangloriar. Se vocês acham que vocês são alguém na vida, eu sou muito mais. E então ele cita, né, Filipenses capítulo 3, Paulo começa a falar um pouquinho do currículo dele. Bem que eu poderia confiar na carne, ou seja, naquilo que eu faço. Ele começa a falar do currículo.
Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quem aqui pode dizer isso? Acho que ninguém, hein? Paulo também, ele achava que podia dizer, é óbvio, né? Irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Pastor, mas o que isso tem de aplicação prática na nossa vida? Tudo. Sabe qual era o grande problema dos judeus? Eles pensavam o seguinte: nós fomos escolhidos por Deus. Dentre várias nações, o Senhor nos escolheu a dedo. Nós temos a Escritura. De nós descenderam os profetas, nós temos a circuncisão, os oráculos, os patriarcas, nós somos o povo escolhido. Não é disso que nós também hoje nos vangloriamos? Ora, sabemos que o Espiritismo não tem o livro de Deus. Sabemos que os Mormons não têm o livro de Deus. Muito pelo contrário, nós nos vangloriamos. Nós temos o livro correto. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus. Nós estamos dentro daquilo que nós acreditamos que é correto. A religião cristã protestante. Nós somos batizados, muitos talvez nasceram em berço evangélico. São moralmente obedientes. Não é disso que muitas vezes nós nos vangloriamos em relação àqueles que estão lá fora? E é justamente isso que Paulo vem condenar. Vocês não podem confiar na carne, naquilo que vocês fazem, porque a salvação de vocês não depende disto. Porque se vocês acham que vocês de fato são obedientes, vocês não conhecem a si mesmos. E é isso que ele vem dizer o tempo todo. Ele cita como exemplo, em primeiro lugar, Abraão. Abraão, você sabe, né? Abraão é o pai da fé. Mas você sabia que o pai da fé também era o pai da incredulidade? Deus diz assim para Abraão: Abraão, vou te dar um filho. Abraão estava capengando já há 100 anos. Chega hoje em dia no senhorzinho de 100 anos, né? Eis que te digo, vai ter um filho. Sabe qual que foi a atitude de Abraão quando ele ouviu de Deus isso? Abraão, você vai ter um filho, porque Abraão tinha 100, Sara tinha 90 e ela era estéril. Sabe o que Abraão fez? Deu risada a cara de Deus. É claro, eu dramatizei um pouco, né? Mas Abraão só faltou falar: Senhor, tá de brincation, itimi, só pode, é brincadeira. Como que o senhor de 100 anos vai ter filho? Você duvida? Olha o que diz a Escritura, Gênesis capítulo 17. Gênesis 17, 17. Então se prostrou Abraão, o rosto em terra, e se riu, deu risada. Nem ele acreditou. Vai, Deus, o senhor está de brincadeira. Eu ser pai? 100 anos. Sabe quando existia Viagra naquela época, né? Talvez. Foi por isso que Abraão deu uma risadinha ali. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? O pai da fé, olha a incredulidade desse homem, meu Deus. Depois ainda piora a situação. Diz a Escritura que ele chega a determinada vez e então ele tinha promessa: olha, vai descender o Messias, de você vai vir milhares e milhares de pessoas. E depois Deus revelou também que o Messias viria da linhagem de Abraão. Então, ele chega em determinado lugar e as pessoas queriam tomar a mulher dele. Meu irmão, se Deus fala que está contigo, você ia ter medo de alguém? Ia ter medo de ninguém. Sabe o que Abraão fez? Calma aí. Esse povo quer pegar minha mulher. Faz o seguinte, mulher. Fala que você é minha irmã. Porque se você falar que você é minha esposa, eles vão me matar. E além de me matar, vão pegar você. Agora, se você falar que é minha irmã, eu não morro, eles só vão levar você. Ei, o marido desse, as irmãs estavam bem, hein? Uma banana desses, com perdão da palavra, Abraão. Perdão. Mas olha a atitude do pai da fé. Ele não acreditou que Deus o sustentaria. Depois seu filho Isaac também fez a mesma coisa. E Paulo ainda depois cita Davi, o homem segundo o coração de Deus, que é a história dele, vocês estão ouvindo, né, os domingos. Como que aquele homem segundo o coração de Deus adultera, mente e comete assassinato? Eu acho que quando o diabo viu Davi fazendo toda aquela tramóia para matar Urias, acho que o diabo ficou de boca aberta. Ficou: nem eu tinha pensado nisso, rapaz. Eu acho que você é homem segundo o meu coração, hein, Davi? Acho que Deus errou. Lembra toda a tramóia de Davi? Pô, tira o rapaz da guerra. Dá um vinho para ele. Manda ele dormir na casa dele. E mesmo assim, Urias não caiu naquela cilada. Esses dois grandes servos de Deus erraram e erraram feio. É por isso que Paulo diz aqui, né? Foi Abraão justificado com base naquilo que ele fez? Óbvio que não. Se a salvação de Abraão dependesse daquilo que ele fez, meu irmão, estava perdido.
Abraão jamais, nunca, poderia falar para o Senhor: Senhor, eu tenho direito de ser abençoado, eu sou obediente. Não pode. Da mesma forma que nós também não podemos. Então Deus se revela a Abraão, e Deus se revela de forma progressiva. Você sabe, né? Deus, Ele não conta toda a revelação de uma vez. Ele começa lá atrás, lá em Gênesis, quando Ele diz: olha, da semente da mulher. Depois Ele vai funilando. De Abraão vai vir o descendente. Depois de Abraão Ele diz: olha, não só apenas de Abraão, mas da tribo de Judá. Ou seja, não apenas dessa nação, mas de determinada tribo. E da tribo de Judá Ele diz: de Davi. Pode ter certeza, esses homens não foram salvos por conta daquilo que eles fizeram. Deus anunciou a redenção no Messias. E o que Abraão fez foi, pela fé, acreditar. Porque ele sabia que pelas suas próprias forças não era capaz. É por isso que aqui a Escritura diz, né? E isso lhe foi imputado para justiça. O que é imputado? É creditado na conta sem merecer. Já aconteceu com você alguma vez de aparecer um dinheiro na sua conta lá, do nada? Já aconteceu comigo uma vez. Pensa numa felicidade. Aleluia. Gastei. Depois viram que era errado. Devolvi. Oh, tristeza! Mas é exatamente isso aqui que está dizendo. Isso lhe foi imputado para justiça, ou seja, acreditado na conta dele. Foi isso que o salvou, o plano de Deus desde a eternidade passada. E segundo e último princípio para encerrar, justiça não é graça. Você pode acompanhar comigo o versículo 4 e 5 aí, por favor? De Romanos, capítulo 4. Diz assim: ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, guarde só bem essa palavrinha, justifica o ímpio. Mas aquele que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqui Paulo está dando uma ilustração básica, não é? Olha, se você trabalha o mês todo, e você então recebe, aquilo que você recebe não é favor do seu patrão para com você. É dívida, é obrigação. Você fez jus aquele seu salário, aquele seu dinheiro. Você presta serviço para alguém, você tem que receber. E depois no versículo 5 ele diz: mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, se você não trabalha e recebe, isso é graça. É claro, isso aqui não é um incentivo para você não trabalhar, não, tá, irmãos? É só uma ilustração que Paulo dá para eles entenderem melhor a questão da salvação. De que a salvação não é por conta de mérito. Muitas outras coisas na nossa vida, sim, é meritocracia. Você tem que merecer o salário que você tem, a casa que você tem, o carro que você tem, é por conta do seu suor do seu trabalho. Todavia a salvação não é assim. Ele diz: quem é justificado, não somente não tem boas obras para mostrar, mas de fato, Deus não só justifica pessoas boas, Ele justifica o ímpio. Você sabe que Ele está falando de mim e de você, isso daqui. Nós éramos ímpios. Deus percebeu que Ele não justifica o crente. Ele não justifica o obediente. Ou seja, o primeiro passo para que nós de fato possamos ser justificados pela fé, o que diz a Escritura, é entender que somos ímpios, que estávamos separados de Deus. Aqui, graças a Deus, a maioria dos irmãos já estão um bom tempo na igreja e se converteram já. Mas o primeiro passo para se converter é saber que você não é filho de Deus. É você não acreditar nessa balela de paternidade universal de Deus, de que Deus é pai de todos. É mentira. A Escritura diz: a todos quantos, pois, o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Paulo, aqui no capítulo 3, ele vai dizer assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Em Efésios ele diz que somos filhos da ira de Deus. Todos os homens. Depois em Isaías, capítulo 64, o profeta diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, uma das explicações para isso daqui é o seguinte: você sabe, né? Antigamente as mulheres não tinham OB, Always, esses absorventes chique, não tinha. Então elas cortavam tirinhas de pano e colocavam no lugar do absorvente. Aquilo era conhecido como trapo de imundícia. Uma das explicações. Tanto é que a mulher, quando estava menstruada, era considerada impura. Aquele lugar que ela sentava, ninguém podia tocar mais. Aquilo era trapo de imundícia. Então, Isaías vem e diz: todos nós somos como imundos. E todas as nossas justiças, todas as nossas obras são como um absorvente sujo. Parafraseando. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome. O homem, ele não se torna pecador quando ele peca,
Mas segundo a Escritura, o homem ele nasce pecador. Esse é o problema do ser humano. Ele não se torna pecador quando ele comete o primeiro pecado. É como se fosse uma árvore. Imagina o seguinte, você tem aqui um bonsai, né, pequenininho de manga, e tem uma árvore grande de manga. E essa árvore aqui é cheia de frutos. Se os frutos simbolizam os pecados, você pode pensar, essa aqui está cheia de pecado, essa aqui não, a menorzinha está tranquilo. Mas o problema é que o homem não é condenado pelos frutos que ele dá, mas sim pela natureza que ele tem. E tanto essa árvore cheia de frutos como essa pequenininha tem a mesma natureza, mangueira. Ou seja, o homem ele é condenado por conta da sua natureza. É isso que Davi diz, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Mostrando que, olha, todo homem, ele está dizendo, não, olha, eu não nasci de uma relação sexual pecaminosa, não. Dentro do casamento é bênção, mas ele diz, eu nasci em pecado por quê? A natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Paulo também diz isso aqui no capítulo 5, posteriormente. Salmo 58, versículo 3, o salmista diz assim, desviam-se os ímpios desde sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras, tem peçonha semelhante a peçonha de serpente. Assim é o ímpio, ele nasce desviado, ele nasce torto. E eu e você, a Escritura diz que somos justificados justamente nessa situação, quando somos ímpios. Então depois, eu estou encerrando que ele fala aqui de Abraão, ele vai falar de Davi no versículo 6. Você pode acompanhar comigo? Do versículo 6 ao versículo 8. Romanos 4. Romanos 4, 6. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de obras. Ou seja, Deus justifica, atribui justiça, independentemente daquilo que ele faça. Versículo 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Você sabe, de Davi veio o Messias, e o que ele está dizendo aqui para nós é que a nossa justiça, hoje nós podemos estar aqui neste lugar, que talvez você nunca imaginou que você estaria, não é por conta de bondade sua, não é por conta daquilo que você faz, mas Hebreus nos responde, ele diz, tem depois ousadia, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Lembra qual é a ilustração que aqui está dando o Antigo Testamento? Existia antes um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, do lugar do Santo dos Santos. E naquele lugar apenas o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, para fazer expiação pelos seus pecados e o pecado de toda a raça. Então, quando Jesus Cristo morre, a Escritura diz que o véu se rasga do alto até embaixo. E o autor de Hebreus vem e diz para nós, por conta da morte de Jesus Cristo, que quando ele foi rasgado ali a sua carne, aquele véu também se rasgou. Por conta disto, vocês podem ter ousadia, intrepidez para chegar diante de Deus, pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, a única coisa que explica, eu e você estarmos diante de Deus, erguemos a nossa mão, orarmos, sermos aceitos por Ele sem sermos consumidos, a Escritura diz que é o sangue de Jesus Cristo derramado em nosso lugar. Portanto, a nossa justiça vem deste fato, e não daquilo que eu e você fazemos. Porque, meu irmão, ainda que você fosse um monge, e passasse dias e dias no mosteiro, em jejum e oração, você jamais estaria mais próximo de Deus igual você está hoje. Sabe por quê? Não é por conta dessas atitudes externas que nós somos aproximados de Deus, mas por conta daquilo que Cristo fez. E Paulo, então, ele gasta praticamente o livro todo de Romanos falando sobre justificação pela fé. Porque ele sabe que crescer em fé, crescer na graça, é se ver livre do orgulho, da arrogância. Por isso não tem como, meu irmão, um crente ser arrogante dizendo, Senhor, graças te dou que não sou como os demais. Lembra o publicano e o fariseu? O fariseu era assim, Senhor, graças te dou. Olha, eu podia estar matando, igual uma vez eu ouvi um parente meu, eu podia estar matando, roubando, prostituindo, mas estou aqui na igreja. Não tem como um cristão de fato ser orgulhoso, porque ele sabe que tudo que ele faz, que tudo que ele é, que a sua aceitação diante de Deus não vem por conta das suas obras, mas por conta daquilo que Cristo fez. Em João, Jesus deixa bem claro, não foste vós que escolheis a mim. Meu irmão, não foi você que escolheu a Deus não, você sabe, né? Por mais que às vezes a gente faz aquela pressãozinha psicológica, né? Aceite, apesar que aqui a gente não faz, né? Aceite a Jesus Cristo. Escolha por Ele. Mas quando você decide por Ele, é porque antes Ele já tinha se decidido por você. É o que diz a Escritura. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros.
Em 1 Coríntios 4:7, Paulo também vai dizer assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu, que não tenhas recebido? Ou seja, o que te faz estar aqui, meu irmão? Sendo que você podia, talvez como anos atrás, estar nesse momento, lá fora, saindo com gato, cachorro, papagaio, periquito, 3 mulheres, 2 homens. O que te faz estar aqui esta noite? Pode ter certeza, não é porque você um dia, eu decidi fazer o que é correto. A Escritura diz que não. Diz que o Senhor resolveu nos escolher. Tudo na nossa vida é fruto da graça de Deus. O trabalho que você tem, ainda que você tenha estudado, ainda que você tenha se especializado, ainda que você tenha de fato corrido atrás, você só o conseguiu porque a graça de Deus te capacitou, te dando inteligência, saúde. Porque qual que é a diferença nossa para aquelas crianças que nascem sem cérebro? Nenhuma. Poderíamos ser nós, com toda certeza. Tudo na nossa vida, a Escritura diz que é fruto da graça de Deus. Nossa família, nossos filhos. Estou com um bebezinho agora, né? E às vezes as pessoas olham ele na rua. Nossa, que bonitinho. Parabéns, pai. O que eu fiz? Só uma contribuição, né? Leve. O que eu fiz para essa criança? Eu fiz nada. Fruto da graça e da misericórdia de Deus. Porque, meu irmão, qual controle a gente tem sobre a esposa engravidar ou não? E depois que engravida, sobre a criança se desenvolver bem ou não? Qual controle nós temos? Nenhum. É por isso que desde o primeiro dia, eu lembro até hoje, uma pessoa falou, estou grávida de novo, aleluia. Mais um. Senhor, cuida. Desde o primeiro dia que ela disse aquilo, eu falei, Deus do céu. Eu já comecei a orar, Senhor. Se o Senhor não tiver misericórdia dessa criança aí, nós estamos fritos. Desenvolvimento, crescimento. Nossa, e minha esposa ficava mostrando uns vídeos para mim, eu ficava mais aterrorizado ainda, né? Uma célula que vira 2, que vira 4, que vira 8, que vira gente, que sai cérebro, que sai perna. Deus do céu. Não gostava nem de ver aquele negócio. O bracinho cresceu. Isso não crescer. Você consegue perceber que nós precisamos da graça de Deus o tempo todo, em toda e qualquer circunstância. Olha, eu não gosto de dar muito exemplo pessoal, não, mas esse último filho que nasceu teve algo bem peculiar, né? Eu já fazia uma associação com o que nasceu do meio, né? Irmão, hospital particular é uma benção, né? Você já teve a oportunidade, é uma maravilha. Eu não sei se você tem o plano de saúde que eu tenho hoje, né? Sistema Único de Sofrimento. Mas, comparado com o que eu tive antes, meu irmão, tinha frigobar no quarto, enfermeiro particular, televisão. Eu lembro que ela falou assim, seu menininho vai passar daqui a pouco. E estava passando X Games, eu fiquei assistindo negócio, esqueci meu filho. Fui ver só depois de umas 3, 4 horas, já nasci. Esqueci do menino. Então, era o entretenimento que tinha. Da Inês, eu fui lá para o Sistema Único de Sofrimento, 4 horas da manhã. Minha esposa com a bolsa já estourada, com dor. Colocaram ela no soro e ficou... Porque sabe que a mulher geme quando põe aquele sorinho lá. E ela já tem filho normal, eu sei que ela não é de fazer frescura, né? Colocaram até um biombo em volta dela lá para as outras mulheres não ver ela sofrendo lá, urrando de dor. Deus do céu. 4 horas da madrugada a gente chegou. 4 horas da tarde eles decidem fazer a cesárea dela. Eu acho que vai ter que cesárea mesmo, porque senão não sai. Oh Deus, preciso de 12 horas! Eu lembro que ela chorando, falando assim para mim, me tira daqui. Me leva para um hospital particular. Que jeito, criatura. Vocês riem, mas eu respondi chorando. É sério. Sabe o que eu fiz? Eu fui orar. Falei, Deus do céu, me ajuda, eu não tenho o que fazer, cara. Não tem possibilidade de fazer outra coisa, a não ser se o Senhor tem misericórdia dela. E ela foi, graças a Deus, teve um bebezinho lá. E nasceu, eu falei, nossa, moreninho, puxou do meio, né? Que eu tenho um branco e um moreninho, né? Aí você desempatou para o lado dos morenos. Benção. Liguei para todo mundo, é moreninho. Daí, as crianças tudo no berçário ali, né? Naquele vidro. E só o miou para lá de dentro, né? Falou, o que aconteceu? Bonito demais, será? Irmão, demorou o negócio. 2 semanas depois, uma enfermeira, que é da nossa igreja lá, que trabalha na UTI, foi lá em casa conversar comigo. Pastor, hoje eu posso falar em paz. Seu menino nasceu ruim. Ruim! Ainda bem que você não falou o que disse. Acho que não aguentava mais, não. Já estava angustiado com a mulher, meu Deus do céu. Você percebeu como nós dependemos de Deus em tudo? Meu irmão, você sem Deus, você não é nada. A sua força física... Lembra de Nabucodonosor, que um dia estava ali no seu trono.
imponente. Depois começou a pastar como animal. Assim é o ser humano. Nós precisamos da graça de Deus em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Se a misericórdia de Deus não for sobre nós, nós estamos perdidos. Eu sei que talvez você pense que você é alguma coisa em si mesmo, bem falar para você não é. Talvez você pense, não, eu sou um espermatozoide, Usain Bolt, né? Venci na vida. Comecei vencendo. Foi nada. Deus tem tido misericórdia da sua vida e da minha desde a fundação do mundo. E é claro, a salvação muito mais. Você não faz jus à sua salvação. Eu posso provar para você que não. Porque a Escritura diz que existe um padrão para ser salvo. E o padrão é a obediência. Obediência aos mandamentos. Eu posso citar para você os 10 mandamentos aqui, bem resumido, né? Que Deus deu 5 livros, a Torá, depois resumiu em 10, e depois resumiu em 2. Amar a Deus e amar o próximo. Eu posso citar para você aqui os 10 mandamentos. E provar para você que você não obedece nenhum. Lembra o primeiro? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Se você fala que você faz, você está mentindo. Daí já caiu na mentira, né? No outro depois. Quantas vezes nós colocamos as nossas necessidades na frente de Deus? As nossas vontades, os nossos prazeres. Quantas vezes na hora de vir no culto, mas dá uma preguiça, que misericórdia. E você quer falar para mim que você prioriza Deus. Às vezes você vem gemer. Acaba de quebrar o pau com a mulher lá, com a dona Maria. Dá vontade de vir ao culto? Dá nada. Dá nada. Não priorizamos a Deus. Mas ainda que você seja um bom obediente dos mandamentos, lembra aquele mandamento que derrubou o apóstolo Paulo? Não cobiçarás. Você sabe, né? Não cobiçarás. Não é pelo menos como eu aprendi no catolicismo. Não cobiçarás a mulher do próximo. Mas ali é citado várias coisas. A mulher do próximo. O trabalho do próximo. O salário do próximo. O cabelo da próxima. Irmãs, hein? Pastor progressivo. É nada, é natural. É inveja sua. Natural. Diz tudo. Não cobiçarás. Mas ainda que você conseguisse, meu irmão, a Escritura diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Se você obedece, basicamente, todos os mandamentos, mas se você erra em um, a Escritura diz que você é culpado de todos. Portanto, se Deus de fato condenasse a todos nós que estamos aqui essa noite, lá do inferno nós teríamos que dizer assim, o Senhor é justo. Porque Ele nos deu a lei, nos deu o mandamento. E nós não obedecemos. Portanto, justiça, nós teríamos que dizer, o Senhor é justo. Mas eu venho falar para você, sabe por que você está aqui? Por que Deus te escolheu antes do seu nascimento? É porque se Ele esperasse você nascer, Ele não teria motivo nenhum para escolher. Pode ter certeza. É por isso que Deus teve que nos escolher antes do nosso nascimento. Porque se esperássemos nós nascermos, não teria motivo nenhum. É só você olhar para Adão. Meu Deus do céu, Adão foi criado no capítulo 1 de Gênesis. Já caiu no 3. Não deu nem tempo de ficar quente a história, né? Mas Adão é nós. Nós somos assim. Deus estava bem, meu irmão, sem nós. Estava bem a Trindade sozinha. Você percebeu que quando fez o homem começou a vir problema? Estava bem sozinho. Você tem filho pequeno, você já colocou seu filho para ajudar você a fazer algumas tarefas que na verdade ele mais atrapalha? Uma vez eu falei para o meu filho do meio, né? Vamos lá ajudar o pai a lavar o carro. Meu carro é velho, mas a pintura é nova, né? Tinha acabado de pintar ele. Eu estou lá, né? Lavando com esponja a parte vermelha da lataria, e eu dei a escova de roupa para ele. Falei, lava a roda. O que ele estava lavando? A lata. Até branco o negócio. Falei, Deus do céu. Só atrapalhou. O que eu fui pedir, né? Nós fazemos coisas pior com Deus. Nós só atrapalhamos. Eu estava bem, tranquilo, sozinho. Agora, para eu e você entendermos de uma vez por todas que você não pode se jactar, se orgulhar de ser um cristão. Muito pelo contrário, você tem que levantar as mãos para o céu e dizer, Senhor, bendito seja o teu nome, porque por minha própria escolha eu jamais tinha escolhido o Senhor. Se não fosse a mão do Senhor descer lá no pecado e me tirar de lá e me escolher, e me salvar, e não só salvar a minha e você, mas também sustentar a nossa salvação, que eu sei que é uma heresia que muitos dizem, sim, Deus nos salva, mas você precisa manter a sua salvação. Meu irmão, você não consegue. Eu não consigo. Se manter a salvação dependesse de nós.
Nós já tínhamos trocado por cigarro, por bebida, por mulheres, por homens, prazeres, dinheiro, por várias coisas. Por isso Deus faz, Deus dá, Deus sustenta e Deus nos leva a salvo para o seu reino. Essa é a nossa esperança, de saber que Ele vai conduzir a mim e a você a salvo para o seu reino celestial. Não depende daquilo que nós fazemos. Pastor, o senhor está dizendo então que nós não precisamos fazer nada para ser salvo? Não, para ser salvo não. Nós não fazemos para ser salvo, mas fazemos por ser salvos. Essa é a grande diferença. Você não cultua a Deus para que Deus te aceite. Porque Deus aceitou e teve misericórdia da sua vida, é que você o cultua. Você não busca a Deus, você não ora, você não lê a Escritura, para que você seja aceitável diante do Senhor. Mas porque sem você merecer, sem nós merecermos, Ele nos aceitou, é que nós nos esforçamos para ser obedientes, para ler a Escritura, para orar diariamente. E é por isso que toda honra e toda glória não deve ser dadas somente a Ele. Porque lembra que diz? Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Ou seja, o Senhor começa, o Senhor conserva e o Senhor termina. Por isso, todas as vezes que você, meu irmão, levantar pela manhã, todas as vezes que você pensar em orar, todas as vezes que você for orar, todas as vezes que você vier a um culto, não pense assim, olha, tem pessoas lá fora que não escolheram esse caminho que eu escolhi. Não, isso não é verdade. Tem pessoas lá fora que, por enquanto, Deus não teve misericórdia delas, mas da sua vida Ele teve misericórdia, não porque você é melhor, muito pelo contrário. Paulo diz em Coríntios, Deus escolheu aqueles que não são, para confundir os que são. Deus escolheu aqueles que não eram, os maus, os pecadores, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Portanto, do que nós vamos nos orgulhar? Só se for de não ser coisa alguma, né? Porque Deus escolheu a gente, porque a gente não era. Então, quando você vê, aquela vizinha, nossa, é terrível. A língua dela, 2,5 metros. Se ela ainda não está nesse lugar que você está, pode ter certeza, ela ainda tem algo de melhor em relação a você. Deus só escolheu você porque você era pior do que ela, pior do que ele. É pela graça de Deus que nós estamos aqui. Portanto, a salvação vem pela graça. O Senhor a sustenta pela graça e o Senhor nos leva até o final pela graça. E por conta da graça dele ter nos alcançado, eu e você obedecemos, amamos e seguimos o caminho que o Senhor tem proposto para nós. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor?